Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, perdoai-me porque eu sou pecador e tem piedade de mim. Bom, podemos nos sentar, eu que já estou sentado. Bom, então vós vocês sabem da polêmica que aconteceu esses últimos dias. Eu fiz umas anotações aqui. Eu tive um debate de uns 3 dias mais ou menos sobre a treta que rolou com um grupo de teologia, do curso de teologia da Fraternidade Laical São Próspero, do site O Fiel Católico, e da Fraternidade São Próspero do site O Fiel Católico. Eles são meus amigos, eu ajudei na divulgação do curso e tudo mais, trabalhei com eles acho que uns 4, 5 anos mais ou menos, e acabou que nós tomamos posições distintas, e acabou que, apesar das posições distintas, eles concordam com o Centro Dom Bosco, eu discordo veementemente, por assim dizer. Lá a gente tem um ambiente bem propício para o debate, então a gente acabou conversando durante 3 dias seguidos sobre o mesmo assunto. Não chegamos, obviamente, a nenhuma conclusão, a não ser que concordamos que discordamos. Porém, foi muito útil para que algumas questões ficassem claras para mim sobre como que esse pessoal compreende a realidade. Obviamente, ainda que seja uma diferença sutil, há uma diferença entre o pensamento deles e o do Centro Dom Bosco, da Fraternidade São Pio X e tudo mais, a respeito de temas como crise da igreja, catecismo, etc, etc, etc. Eu fiquei, foram 3 dias de debate, pelo menos 2 dias pensando em como que eu abordaria esse tema com vocês, do grupo de estudos, e por que eu achava que eu precisaria lidar com isso, tá? Então, primeiro, vocês já sabem o meu posicionamento diante dos influencers católicos, né? Vocês sabem que eu não sou muito chegado, para se dizer o mínimo. Só que tem um motivo que eu não lembro se eu cheguei a falar a respeito disso com vocês. Só dei a ponta, a gente nunca tratou do assunto isoladamente. Eu ia comentando alguns pontos, eu ia falando, isso não está de acordo com a doutrina da igreja, isso não está de acordo com os santos padres, etc. Porém, há uma razão que nós precisamos ter em conta em se tratando de igreja, tá? Ou seja, uma coisa é a Andressa Urach usar propaganda marqueteira violenta para vender seus conteúdos pornográficos. Outra coisa é alguém usar a mesma tática para falar da tradição da igreja, não sendo tradição da igreja. Ou seja, são leigos, são grupos de leigos. Eu já vi esses influenciadores católicos fazendo toda sorte de maluquice e de doideira. Por exemplo, certa feita, eu não participei da briga, mas a minha esposa participou. Ela ouviu uma mulher dizendo que ia à missa uma vez por mês. Ela mora aqui na cidade. Ela ia na missa uma vez por mês, que é uma missa celebrada pela Fraternidade São Pio X, aqui aos arredores. Obviamente a revelia do bispo local. Essa é outra herege. Quanto ao ponto da heresia, eu não vou tocar porque trata-se de uma leiga que claramente não faz a mínima ideia do que está falando. Não é essa, desculpa, não é a moça, não. É a Fraternidade São Pio X. Ela não é uma fraternidade herética. Eu vou falar como que ela surgiu mais pra frente, provavelmente na próxima aula, ou na posterior. Uma hora eu vou falar. Porque se trata de história recente da igreja, a gente precisa saber. O que vocês precisam saber a princípio? É uma fraternidade sacerdotal que não está em comunhão com a igreja. Eles celebram sacramentos válidos. Paradoxalmente, o Papa Francisco permitiu que os católicos
casassem lá e recebessem todos os demais sacramentos, com exceção da ordem. Então você pode ir numa capela da Fraternidade Pio X e participar da missa, comungar, se confessar. Vocês não, que já são casados, mas o Pedro, por exemplo, ele pode casar lá, de maneira válida, desde que haja uma dispensa do ordinário local. Mas é possível. Só que eles não estão em comunhão com a igreja. Isso é muito importante a gente ter em mente, que eles não estão em comunhão com a igreja, embora seus sacramentos sejam válidos. São válidos, mas ilícitos. E são ilícitos porque não estão de acordo com aquilo que determina a Igreja Católica. Então, exatamente. Ou é válido, mas é ilícito. Isso, veja. É válido, mas é coisa lá do Aristóteles, lá. Princípio de identidade. É justamente. Então, uma coisa é a validade do sacramento. Quer dizer que se aquele sacramento é real ou não. Para que haja validade do sacramento é necessário que haja um ministro próprio para ministrar aquele sacramento, é necessário que haja matéria para o sacramento e é necessário que haja forma sacramental. Por exemplo, eu trabalho em outra cidade, pego a Dutra todo dia. Vamos supor que um belo dia eu estou dirigindo na Dutra, me deparo com um acidente, paro o meu carro, desço e vejo que tem um senhor com meio quilo de tripa para fora da barriga, o fêmur quebrado, uma fratura exposta, uma coisa horrível, mas ele está vivo ainda. Eu, como católico, o que devo fazer? Além de ligar para o resgate, devo falar com ele, falar: "Ô, senhor, qual que é o seu nome?" E aí ele vai falar: "Meu nome é Joaquim." Não, meu nome é Josafá. Meu nome é Josafá. "Ô, seu Josafá, você acredita em Deus?" "Acredito." "Não acreditava, mas acredito agora." "O senhor é batizado?" "Não." "O senhor aceita o batismo?" "Aceito." Porque se você for batizado, você vai para o céu. Se não for, vai queimar no inferno, hein? E eu já estou vendo o corvo descer. Eu acho que você vai abotoar o paletó e virar camisa de saudade. Ele fala: "Não, eu aceito o sacramento." Eu, que sou um homem prevenido, ando sempre com a garrafinha de água na mochila, pego minha garrafinha de água, derramo sobre a cabeça dele a água e digo: "Josafá, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Aquele batismo é válido. É válido porque existe o ministro, que no caso sou eu não sou o ministro ordenado, eu não sou o ministro ordinário do sacramento do batismo. Porém, a igreja ensina que qualquer pessoa viva pode ministrar o sacramento do batismo, em situações excepcionais e extraordinárias. Mas isso seria ilícito? Não, nesse caso não. Eu estou falando só a respeito da validade. Então tem um ministro, que a igreja fala que é qualquer ser humano, não precisa nem ser batizado. Tem a matéria, que é a água, e tem a forma. Não precisa ser batizada para batizar outra pessoa? Não precisa. O nome disso é economia da salvação. Entendi. Tá? Então, a matéria, que é a água é a matéria do sacramento do batismo. E a forma. Ela precisa ser benta? Não precisa ser benta, basta que seja água. Não pode ser urina, não pode ser leite de peito, tem que ser água, tá? Não pode ser cuspe também, não pode. Então, tem a matéria, o ministro, a matéria e a forma. A forma é a fórmula sacramental. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu tenho matéria e tenho forma, e o ministro, o sacramento é válido e ponto. Eu posso estar em situação de pecado mortal, o sacramento continua sendo válido. Vamos pegar um outro exemplo, que é o da Eucaristia. Um padre, veja, qualquer católico que está em pecado mortal, ele pode comungar? Não. Vai pra lá. Ele pode comungar? Não. E se for um padre? Sim. Não, também não, né? Ele não poderia, mas... Ele está comungando do próprio pecado. Mas para celebrar a missa, ele tem que comungar. O que precisa para que o sacramento da Eucaristia seja celebrado? O ministro, que tem que ser um padre ou um bispo. A matéria, que é o pão e o vinho. E a forma, que é, resumidamente, quando o padre estica
as mãos sobre as espécies sagradas e faz a oração da consagração. Eu não lembro qual que é do rito romano, porque faz tempo que eu não vou na missa do rito romano, não lembro qual que é a oração. Mas ele fala, né, infundi, Senhor, o vosso espírito e fazei desse pão um corpo precioso do vosso... Esse é do rito bizantino. Mas enfim, basta que ele invoque o Espírito Santo sobre as santas espécies, abençoe e fale a fórmula sacramental aprovada pela igreja. E se ele for um padre herege? Se ele for um padre excomungado? Ele pode Ainda também. pode. Ainda pode. Porque uma vez o padre até morreu. Dependendo da situação, se o padre for demitido do estado clerical, nem isso ele pode fazer. Ele não pode celebrar. Mas Se ele um padre, vamos imaginar que seja um padre que ele abandona a fé católica e vai para uma igreja ortodoxa. O sacramento da Eucaristia que ele celebrará lá é válido, mas ele não é lícito, porque ele está em desacordo com o que estipula a igreja. Percebe? Porque eu tenho a matéria, o ministro e a forma. Respondida? Por quê? Mas não aceita. Não. Só que por que a igreja diz isso? Porque existe uma coisa chamada economia da salvação. A igreja ela tem que agir de tal forma que a salvação seja facilitada e não dificultada para as pessoas. Só para você falou, né? Os sacramentos que é autorizado lá seria menos o da ordem, o restante todos, Sim. que é o que nós leigos buscamos, né? O Sim. batismo, a primeira comunhão, né? Sim. A crisma, A Eucaristia, a Eucaristia, né? Então, assim, a unção dos enfermos. Agora, a ordem que eles não podem, porque é ordenar outro sacerdócio. Exatamente. Mas nem o bispo. Não, a ordenação que eles fazem é válida, mas é ilícita. Entende? Porque está em desacordo, não está na união, na unidade da igreja. Percebe? Da mesma maneira que os ortodoxos. Todos os sacramentos, os 7 sacramentos nas igrejas ortodoxas, eles são válidos, eles são reais, mas são ilícitos. Nós católicos não podemos ir numa igreja ortodoxa e comungar, se confessar lá, se houver uma igreja católica válida. Ah, não gosto do rito romano e só tem rito romano aqui, então eu vou numa igreja ortodoxa. Tá errado? Tá errado? Por quê? Só comungo uma vez por mês e tal, e numa igreja ortodoxa. Não faz sentido, percebe? Porque não estão na unidade da igreja. Não mexa. Ah, pode dar a mão pro pai. Pronto. O pai foi ignorante, foi mal. Percebem que os sacramentos são válidos, mas eles não são lícitos. Nós não podemos frequentar lá. Apesar de o Papa Francisco ter falado que pode. Papa Francisco, que de todos os papas recentes, foi o que fez a maior baguncinha na igreja. E ele buscou uma comunhão com a Fraternidade de São Pio X. Percebem? Ele buscou uma comunhão com a Fraternidade de Pio X. Então percebam que nós estamos numa situação extremamente confusa. Porque para o pessoal ultra-tradicionalista, o Papa Francisco é um esquerdista herege. Então é aquele meme lá, né? Se um amigo me chama de herege, eu dou risada. E se um herege me chama de amigo, eu falo, opa, peraí. Percebem? Bom, o que aconteceu? Qual que é a história da treta recente? O Centro Dom Bosco está fazendo uma campanha de divulgação de um livro chamado Os Erros do Catecismo da Igreja, o Erro do Catecismo Amarelo, ou Catecismo dos Erros, se eu não me engano. É o título original em inglês. E a base argumentativa deles é que esse catecismo aqui, ele é um catecismo herético, errado. Não herético, eles não falam herético, eles falam errado. É um catecismo errado. Aqui contém erros e um fiel católico não deve ler esse catecismo. Quando eu vi aquilo, assim, eu conheço o Centro Dom Bosco desde 2017. Então eu vi como que eles surgiram, como se desenvolveram e como chegaram até onde estão hoje. Eles, mais uma boa parte dos influencers católicos. Aquela cena lá do Senhor dos Anéis. Eu estava lá 10 mil anos atrás. Percebe? Eu estava lá, eu vi como que foi o desenvolvimento disso. Só que eu já estava um tanto quanto... Oi? Não, é Senhor dos Anéis. Nárnia o diálogo é um pouco diferente. Então,
Eu sei mais ou menos como eles pensam, olhei e falei, tá, eles estão metendo louco. Porém, o padre José Eduardo, ele entrou na briga, mas ele entrou dando uma voadora de 2 pés no peito do Álvaro Mendes. E, Então, eu fiquei sabendo, mas não sei o que aconteceu também. assim, em linhas gerais, não acompanhem treta, não vale a pena. Só que foi tão feia a briga, porque o padre José Eduardo pegou pilha, o pessoal do CDB pegou pilha, chegou ao ponto de o pessoal do Centro Dom Bosco ter marcado no Instagram o bispo do padre José Eduardo denunciando o padre José Eduardo. Mas Entende? o arcebispo do Rio de Janeiro falou também a respeito. E o arcebispo do Rio de Janeiro, porque afinal são fiéis dele, não foi o arcebispo, né, mas foi a arquidiocese do Rio de Janeiro, se pronunciou a respeito também. Mas a briga foi feia. Quando eu vi o desenrolar daquilo lá, e me perguntaram no grupo que eu citei, comentaram lá e eu achei por bem falar. Eu vi que aquilo lá não era, sob qualquer hipótese, um trabalho apostólico. Aquilo lá não é um trabalho de apostolado. Aquilo lá é puro marketing para vender livro. E foi esse o meu eixo argumentativo no debate. E quanto mais polêmica se teve, mais repercussão teve. É como diz a pensadora brasileira, agora eu não estou lembrado se é Valesca Popozuda ou Anitta, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Quem que é? Melody. Errei. Bom, então vocês percebem que o meu conhecimento do funk brasileiro não é lá aquelas coisas. Não é funk? É o quê? Música pop, sei lá. Sei lá. Então, eu acho que é. A Melody é funk, não é? Brega, não é? Mas é brega funk. É ruim. Bom, independentemente do gênero literário dessa musa brasileira, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O meu eixo argumentativo no debate, a primeira coisa que eu joguei foi isso. Falei, o Centro Dom Bosco, falei categoricamente, o Centro Dom Bosco não tem zelo apostólico. O que eles estão fazendo não é apostolado, é marketing. No marketing tem um nome técnico para essa técnica, porque é uma técnica de marketing isso. Não é a primeira vez que você fala isso, você Não é, teve uma aula que você falou isso dele. quando eles... Na época do The Chosen. Do The Chosen. Isso, The Chosen lançou Um livro sobre a vida de Jesus. Então, só que não é só o Centro Dom Bosco que faz isso, para que fique claro, tá? Eu vou fazer uma lista aqui de quem faz isso, mas existe um nome técnico no marketing para essa técnica, essa tática de se fazer propaganda, que consiste basicamente em eu causo um escândalo, eu faço algo escandaloso para chamar a atenção das pessoas. E isso vai provocar uma divisão entre as pessoas que de alguma maneira me seguem. Um grupo vai ficar a meu favor, outro grupo ficará contra e eles vão brigar. Isso vai gerar engajamento nas minhas publicações, no meu perfil, ou no meu site, etc. Isso vai gerar hype. E o hype tem uma curva. Aqui temos marqueteiros profissionais. O hype ele tem uma curva. A curva do hype, quando ela está no topo, é o momento em que o desgraçado vai fazer o quê? Lançar um curso. Call to action. Vai lançar um curso, vai vender um livro, vai vender uma mentoria. Quem faz isso? Pablo Marçal tentou ganhar uma eleição desse jeito. Felipe Neto, quando se candidatou a presidente. O Nelly Pifetto. Quem mais? Ítalo Marcilli, Ícaro de Carvalho, Andressa Urach, como que é o nome a Beisola da Praivas, que ela tem um nome, eu não lembro o nome dela. É uma... Não pode falar atriz pornô, tem que falar vendedora de conteúdos adultos. Quem mais? O Centro Dom Bosco. O Lucas Gelasi. O Lucas Gelasi é mestre em fazer isso. Amanda Bolcheviques. É Bolcheviques que fala o nome dela? Bolchevique. Quem mais? A Mariana Brito, eu não sei se ela é dessa daí. Essa eu não acompanho. Ela tá vendendo curso a R$8.000, R$8.000. Os pastores protestantes fazem isso. Mariana Brito, tá vendendo lá. Pastores protestantes fazem isso. 50 por mês, muito mais negócio.
Fazem isso desde os anos 70. Como que é o nome daquela loira que... Pietra Bertolazzi? Pietra Bertolazzi faz isso. Ah, na verdade é uma técnica muito comum. Nós contra ele. Exatamente. Nossa senhora ia usar calça grande. Pra dançar balé, balé é pecado. É a loira lá, não é? Que é. E o legal, o engraçado é que eu não vou fazer comentários pessoais sobre ela porque eu não quero ser processado. Esse vídeo vai pro YouTube. Quem mais que faz isso? A Déia e o Tiba fazem isso. Não tanto. De todos os nomes que eu coloquei aqui, a Déia e o Tiba são os que menos fazem. Inclusive eu nunca vi, eu acho. Mas fazem. Então, Paulo Ricardo, você tem o padre... específicos que você joga uma na internet e faz, porra, deu polêmica. O padre Paulo Ricardo, ele age de maneira diferente, eu vou explicar o porquê. E eu acompanho o padre Paulo Ricardo desde 1800 e 2009. Bernardo Kister, porra, pra caramba. Todos esses são marqueteiros. Não são pessoas... Quem se preocupa com a sua salvação é Deus, sua família, talvez, e no máximo seu pároco. Passou daí, aquela frase do Ítalo Marcilli que eu vou usar aqui: ninguém se importa com você. Menos ainda os influenciadores de internet. Principalmente se eles vendem um produto. Saibam, eles não se importam com a sua salvação. Se você vai se salvar ou se vai se perder... A própria salvação de estar colocando em risco a alma do outro. Aparentemente não, eu vou argumentar o porquê, tá? Em que consiste essa técnica? Eu gero divisão, eu gero briga, as pessoas vão discutir por mim. A Ryan Santos também, esqueci de falar do Ryan Santos. Renato 38. Oi. Obrigado, filho. O Renato 38. Não, nem precisa saber, nem precisa. Embora ele seja muito engraçado e embora ele fale umas verdades. Eu ia falar, ele tem... Ele fala umas verdades. Tem pontos interessantes. Quando ele fala... Não vou argumentar isso. Consiste essa técnica em dividir as pessoas. Elas brigam por causa de mim. Quando o hype tá no topo, tá na curva, tá fazendo a curva, eu vendo um produto. Isso funciona pra cacete. Funciona demais. No meu entendimento, a técnica mais efetiva para você vender na internet. É uma técnica maravilhosa. Maravilhosa. Eu poderia usar essa técnica. O que foi argumentado comigo no debate? Mas eles vendem bons livros. Jogaram isso daí. Não, peraí, mas eles fazem um bom trabalho. Eles publicam ótimos livros. Como que você... Porque eu falei categoricamente, eles não se importam com fazer um trabalho apostólico. Eles se importam só com vender livros. E aí argumentaram, mas eles vendem bons livros e esses livros ajudam as pessoas. E é verdade. É verdade. Eu já traduzi para o Centro Dom Bosco. Inclusive um dos livros que o Álvaro citou no último vídeo do CDB, fui eu quem traduziu. E é um excelente livro. Inclusive parece que ele não leu a primeira página, porque fala o contrário do que ele falou, do que eles argumentam. Eu posso usar uma técnica dessa para vender bons livros? Ou vender bons cursos? Sim. Eu tipo assim, eu acho errado. Não. Por que você acha Por isso errado? que aparece um cara na internet falando assim: eu sou católico, agora não sei se eu consigo fazer venda. É isso? É por isso? Mais ou menos. Eu não sei se Mas agora o eu consigo. princípio dessa técnica, vamos dizer assim, é você gerar divisão? Pra mim, na minha opinião, já morreu. entendeu? Eu ganhar Agora- dinheiro em cima de algo que não é certo. Não, mas tipo, não, Mas eu acho que ele tá perguntando não é uma questão de moral, é uma questão de possibilidade. Você pode. Não, eu tô perguntando a questão de moral. Então com certeza não. Por que não? Não, de possibilidade sim, eu posso qualquer coisa. Velha Mas caridade. tudo me é permitido. Mas nem Mas- tudo me convém. Exatamente. Não, mas, assim, E aí, eu quero ouvir do lado de cá. velha caridade aí. Séria caridade? Não, mas o pecado do outro, se ele é burro, não é problema meu. Mas a Mas caridade você- é a sua, né? Que você Mas devia ter você com ele quem é levou outro ao burro. erro, né? Exatamente. E aí, mas você levou outro erro de que forma? Vamos a brigar. A brigar? A brigar? Tá bom. A se confundir. Sim. Não, porque muitas pessoas não têm
Isso que a gente tá fazendo aqui, esse questionamento. Sim. Entendeu? Porra, a gente tá num país onde o QI médio é 83, gente. Não, menor. beleza. O de um. As pessoas não se questionam. O do- Elas não Desde a perguntam última. Exatamente, o do chimpanzé é 85. Tipo, a gente não tá. Se a gente Tá. tá indo contra o erro, a treta, no caso. É. Mas assim, eu realmente acho que essas pessoas. Vamos dizer assim, você traz o ponto, eles não se importam com você. Pode até ser que eles não se importem. Mas, de alguma forma, eles estão se importando em algum nível com a própria ida pro céu. Por quê que eu falo isso? Porque eles vendem coisas boas. Eu já li muitas coisas boas de muitas das pessoas. E coisas assim, que realmente transformaram o meu entender de várias coisas. Então assim, eles fazem coisas boas. Aí o meio que eles usam, e eu sei que por uma coisa cebola você tem um começo, um meio e um fim bom. Então o meio não está bom. Dado que o meio não está bom, o fim não é bom. Não, o fim é bom. O fim é bom. Dinheiro em cima disso. Não, calma aí. Não. O fim que a gente tá falando aqui é a venda de um bom produto. Sim. O efeito é bom. Mas o meio aparentemente não. Usou pra que isso aconteça. O meio aparentemente não é bom, mas o fim é bom. É aquela história de Então tá certo? O inferno tá lotado de boas intenções. Também. Então teoricamente tá errado, porque Cara, você tem um mas meio aí- que não é bom. Cara, porque assim, o próprio Jesus disse que veio pra causar treta. Sim. Sim. Jesus diz. Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Nora se levantará contra a sogra e sogra contra a nora. Filhos contra pais e pais contra os filhos. Mas nesse caso é a verdade que traz a divisão. Não é esse o caminho. É esse o caminho, mas... As pessoas, inclusive, uma das pessoas que eu mais admiro e algumas pessoas adotarem como uma pessoa vocacionada para essa entidade foi o Olavo de Carvalho. E foi uma pessoa que entregou muito esse tipo de coisa. Fez muito. Muito esse tipo de marketing. Então, prestem atenção. Que ele converteu. O Olavo de Carvalho, ele não usava essas técnicas de marketing. Não? O que eu tô falando... Não, peraí. A técnica que eu tô falando é o seguinte... Não, tudo bem. Uma coisa é você entrar em briga. Percebe? Uma coisa é você brigar. Tipo, eu pego, vou brigar com o Thiago... E aí eu falo o meu ponto, ele fala o dele, todo mundo vê. E fazer um patrocinado. Agora, eu intencionalmente brigar com ele para vender um produto, o Olavo nunca brigou com alguém para vender um produto. Aí entra até a questão do Padre Paulo. Ele brigava e vendia Paulo produtos. era a verdade pela verdade. Exatamente. Muito usava a verdade como raiva. Entendi. Exatamente, percebe? Eu vou- A gente pode, eles podiam até eventualmente brigar sobre um assunto que estava no hype, mas a intenção não era brigar para vender. Você não via, você não percebe eles fazendo um funil de vendas desse jeito. Agora, Centro Dom Bosco, Ítalo Marcilli, Ícaro de Carvalho, eles fazem pra caramba. Faz de forma intencional. Mas você acha que eles brigam ou eles, por exemplo, assim, é diferente, eu vou lá brigar com o Igor para vender, ou tipo assim, eu ocasionalmente briguei com o Igor, isso foi gravado e eu vou usar isso pra hypar. Não, é sempre a primeira. É sempre a primeira. Nunca é, nossa, por acaso. Não, é sempre a primeira. E eu vou provar o porquê. Por acaso eu briguei, depois de uma semana eu tinha um livro. Vou comentar. Não necessariamente, eu vou explicar, vou chegar, ó. Percebam, mas a gente vai chegar nesses pontos, ó. Ó. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz o seguinte: para que uma ação seja boa, é necessário que o fim seja bom e que o meio seja bom. Se o fim for mal e o meio for bom, a ação é má. Por exemplo, o Pedro começa a fazer atividade física para assaltar pessoas. Fazer atividade física é bom? É. O meio é bom, mas o fim é mau, então a ação inteira é má. A ação é imoral. Ou o fim pode ser bom, mas o meio ser mau. Por exemplo, vamos supor que uma mulher tenha uma gravidez ectópica, que é quando o óvulo fecundado ele faz o processo de inidação na trompa e não no útero. Quando a criança se desenvolve lá, a trompa vai chegar no momento que as trompas vão se romper, a mulher vai morrer de hemorragia. Então, eu posso matar a criança para salvar a mãe? O fim é bom, mas o meio é mau. Eu estou intencionalmente matando uma criança. Mas
eu não vou entrar no detalhe dessa... Não vai ter como viver. Então, a criança não vai ter de fato como viver, só que eu não vou entrar nessa discussão aqui. Eu só quero que vocês compreendam os dois exemplos que eu dei. Um, fim mal, meio bom, o outro, fim bom, meio mal. De qualquer uma das maneiras, a ação será má. Porque tanto o fim quanto o meio precisam ser bons. Não dá pra dar de comer que meus filhos estão passando mal. Isso não é... Quando há estado de necessidade de São Tomás de Aquino, cessa a propriedade privada. Então, efetivamente, você não está roubando. É? É. Porque São João Crisóstomo, ele explica, seguindo o Evangelho, aquilo que te sobra não te pertence, pertence ao pobre. Então, se há alguém que praticamente não existe isso hoje em dia, mas que de fato não consegue alimentar os filhos, está passando fome, numa situação de guerra ou de calamidade pública, tá? Não é no dia a dia. Porque no dia a dia ela pode arrumar um trampo e trabalhar, tá? Nem que seja catando latinha na rua, ela consegue fazer alguma coisa. Isso aí Então, exatamente. Numa situação de guerra ou de calamidade pública. Israel tacou uma bomba aqui, matou um monte de gente e, porra, agora é cada um por si, acabou, anarquia. Então, acabou a ser só propriedade privada, então não é efetivamente roubo. Mas, percebam, eu preciso que o fim seja bom e o meio seja bom. E esse meio, esse marketing agressivo ao qual eu me referi, ele é efetivamente mal, porque ele não está baseado na verdade, ele está baseado na mera briga. Percebem? Então ele é um meio efetivamente mal. Efetivamente, não me direi palavras, diabólico. Diabolos significa aquele que divide. Então ele é um meio usado para dividir. Então a divisão ela é o fim imediato para vender. Vender é o fim não imediato. Não importa se essa divisão já está estabelecida? Não, porque ela não estava estabelecida. Não, mas por exemplo, existe uma divisão entre protestantes e católicos já. Existe uma briga ali que há uma discussão na internet e tudo mais, o tempo todo, né? Por exemplo, ele deve fazer isso também, como você falou. Eu não percebo isso, mas ele deve fazer isso. Mas Bernardo Kister, que era lá protestante, virou católico e agora, tecnicamente, ele está ali ensinando a defender a igreja, a palavra e tudo lá. Mas já existe essa rixa entre católicos e protestantes. Então, no caso específico disso daí, ele criar uma briga entre católicos e protestantes, isso também vale? Porque essa briga é entre católicos e católicos. Então, é que nesse caso que você falou, efetivamente ele não está criando uma briga, a briga já há. Já, então. Entende? Ele não está criando nada. Então é verdade, né? Exatamente. Aí, tipo... a briga já existe, ele não está criando nada. Ele não tá criando hype, né? Agora, Surfando hype. Exatamente. O que o Centro Dom Bosco fez foi criar uma briga. Eles escandalizaram. Não é um problema, então? Surfar o hype não, efetivamente não. Efetivamente eu não. Tô criando, então só surfo. Eu vi que tem um hype. Agora você tem que estar fundamentado na verdade. Karina, não. Agora. Tô querendo entender. Bem, cuidado aí. Agora, percebam, você tem que estar fundamentado na verdade. Sim, claro. Você não vai mentir e falar que Israel, os judeus em Israel, os israelenses, eles comem criancinhas no café da manhã e tal, porque tá tendo guerra com o Irã. Não, vamos lá. Não. Percebe? Sim, Então. Tá fundamentado na verdade. Fundamentado na verdade. O hype ali. É o que eu tô fazendo aqui, eu tô surfando o hype. Eu tô falando de um assunto que tá bombado. Entende? Eu não tô criando coisa, eu não tô criando uma briga falsa. Eu tô falando pra vocês a respeito de uma briga que já existe. Compreendem? É provável que os cortes desse vídeo vá surfar no hype. Não, se eu quiser fazer corte, não tenho a mínima paciência pra fazer isso. O nosso amigo não é o que tá fazendo? Mas, ó, o que... Mas a publicidade também é negócio, tem que pagar. Pega a parte vejam. que ele tá falando mal de alguém, que ele tá falando pra gente surfar. O que importa aqui, vejam, o meio que é usado é mal, então é válido eu afirmar que a ação deles é má, só por isso. Vocês conseguem compreender, né? A ação deles foi uma ação má por isso. É a Oi? intenção que eles tinham, né? Não era bom. Exatamente.
Aí alguém no debate me falaram, mas você está julgando o Centro Dom Bosco. Como que você pode afirmar que a intenção deles não era fazer apostolado, mas fazer venda? E eu argumento da seguinte maneira, é só ver como que eles procederam. E aí, para demonstrar isso, eu tirei uns prints dos stories deles. E um desses prints foi o seguinte: o padre José Eduardo, ele já havia respondido uma das indagações que eles colocaram, porque na propaganda, na peça de propaganda deles, estava da seguinte maneira: eles colocaram lá uma foto do catecismo com vários parágrafos do catecismo jogados lá, afirmando que aqueles parágrafos estavam errados. Dentre os parágrafos que eles elencaram lá, havia um parágrafo do catecismo que diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo subsiste na Igreja Católica. E o padre José Eduardo, ele explicou isso. Tá? Vamos fazer uma pausa aqui. O catecismo da Igreja Católica tem problemas? Tem. Um deles é a linguagem. A linguagem desse catecismo, ela é uma linguagem filosófica, chata, difícil, que o afegão médio não consegue entender. Então, mas tecnicamente o catecismo da Igreja Católica foi escrito para os padres, não foi? Tecnicamente? E acabou sendo distribuído assim? Para padres e para leigos. O São João Paulo II, ele recomenda a leitura inclusive por leigos. Só que assim, não é uma linguagem acessível isso daqui. Pontos negativos desse catecismo: muito grande. Ele é muito extenso. Não mexa, não pode mexer. Ele é muito extenso. São muitas páginas. Segundo problema, a linguagem é filosófica. Ela é difícil de entender. Quem aqui sabe o que é subsiste? Não. Não. Uma pessoa normal que não estudou filosofia aristotélica e tomista não sabe o que é subsiste, gente. Tá? Em alguns pontos é meio confuso. Alguns pontos do catecismo você precisa ter muita boa vontade. Mesmo uma pessoa estudada precisa ter muita boa vontade para compreender o que está escrito lá. Oi? Subsidir não é algo para si mesmo? Não. Etimologicamente fala que é tipo permanecer firme ou ficar parado. Não. Etimologicamente. Não. Subsiste Em pé ou manter-se. que é? Eu falei para vocês do grupo dos professores sobre a substância. A substância é aquilo que subsiste, que subjaz, que suporta. Então, a Igreja de Cristo, ela é a Igreja Católica na sua essência. Percebe? Tanto que o cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, explicou esse parágrafo do catecismo, antes de virar papa, dessa maneira. Compreenda-se, subsiste in como essere, ou seja, compreendam o trecho. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica como a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Então ele tratou como sinônimos. Então percebam que não há dúvida. A Igreja já se pronunciou sobre isso, já explicou. Aí chega o pessoal do Centro Dom Bosco e fala: não quero. Não aceito essa explicação. Você não está explicando direito. Está errado. Ele vira pro cara que escreveu o negócio e fala: você não entendeu o que você escreveu. Martin Lutero. Percebe? Uma livre interpretação católica. A livre interpretação do catecismo. Mas vejam, esse catecismo ele não ajuda nisso. Porque ele é difícil e ele tem uma linguagem que não é acessível às pessoas. Nesse ponto, o catecismo de São Pio X, muito mais rápido, muito mais prático. Pergunta, resposta, sim, sim, não, não, não vou explicar nada. Se você quiser entender alguma coisa a mais, se vira, e é isso. Percebem? Tem um trecho que diz. O outro trecho.
Explica, só que explica com a linguagem filosófica. Não só com a linguagem filosófica, com a linguagem da filosofia fenomenológica polonesa. É uma coisa muito específica. Não é de fácil acesso. Percebe? Então, esse é um ponto negativo. A gente pode falar isso do catecismo. Ele poderia ser mais claro. Desce daí, cara. Ele poderia ser mais claro. Mas quer dizer que está errado por isso? Não. Quer dizer que o máximo... Exatamente. O máximo que eu posso dizer é: tio, não entendi. Mas eu não posso falar, tá errado. Não faz sentido. Por quê? Eu não sou a igreja. Captaram? Um dos trechos que eles colocam lá na campanha de marketing... Ô Ju, pega água pro tio, por favor. Obrigado. Um dos trechos que eles colocam na peça publicitária é o seguinte. Todos os homens, o parágrafo 836 do Catecismo. Todos os homens são chamados à unidade católica do povo de Deus, de vários modos. A ela pertencem ou para ela estão ordenados, tanto os fiéis católicos como os outros que também acreditam em Cristo. E, finalmente, todos os homens, sem exceção, que a graça de Deus chama a salvação. Aí vem o Álvaro Mendes e fala: heresia, está errado. Vocês entenderam esse parágrafo? Talvez. Tá falando que, inclusive, os gentios podem se agregar à igreja se eles quiserem, a partir do momento que acreditam em Deus. Não a partir do momento que acredita em Deus. Ele diz que todos os homens são chamados à unidade católica. Ele não está dizendo que todos os homens integram a unidade católica. Quer dizer que são chamados. Lição de lógica que o pessoal do grupo dos professores já viu. O texto diz o que diz e não diz o que não diz. O que está dizendo? Que todos são chamados. Aí vem o pessoal do Centro Dom Bosco e fala: viu, está falando que todo mundo integra a igreja. Mas não pode ter sido uma má interpretação de alguém. Não tem como ser má interpretação, gente. É ser alfabetizado isso. Manda sua tabela de proposições pra ele. Não, mas aqui não precisa nem ter conhecimento de lógica. Esse daqui não está confuso. Não, mas ela não está com o texto na mão. Ela me ouviu falar, ler de... Não, e eu Aqui não... pra nós, eles e não eu são a não- gente, né? Eles têm uma cultura. Exatamente. Espera-se isso, né? E o que eu coloquei é como, tipo assim, que todos os homens... tipo assim, ele falou assim, todos os homens são chamados. Realmente todos os homens são chamados. O que eu coloquei foi já no sentido de que, tipo, Jesus na época chamava os gentios para que se acreditassem em Deus podiam entrar. Só que... Inclusive os gentios podem entrar se eles quiserem, mas eles são chamados. Então, veja, a Paty entendeu. A Paty entendeu. Só que a conclusão que ela tirou, ela usou a expressão acreditar em Deus. E o correto seria professar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e integrar a Igreja Católica. A expressão mais adequada seria essa, mas ela entendeu. Percebem? Nesse parágrafo, eu não posso achar que foi um erro de interpretação, porque tá óbvio. O texto tá falando a grama é verde, aí chega o Álvaro Mendes e fala: tá vendo? Tá falando que a grama é roxa. Como um negócio desse? Não faz sentido. Aí, no debate eu expliquei isso. É uma falta de vontade. E, sei lá, eu imaginei de uma forma diferente. Será que pode ser esse jeito? Mas ainda assim, Porque nesse caso, ainda assim, como que eu vou supor que o cara entendeu errado se nesse trecho não está confuso? O que eu estava falando é o seguinte: a linguagem é filosófica, a linguagem é confusa. Esse trecho não. Está claro o que está sendo dito aqui. Isso aqui está claro como... como que é? O Dr. Enéas Carneiro, ele falava: claro como o fluido espinhal de alguém que não tem meningite. Está claríssimo. É claro pra caramba. E aí, eu ainda, no debate, fui procurar, porque é feita uma citação aqui. A citação do documento chamado Lumen Gentium, que é um documento criticado pelos tradicionalistas. Mas percebam o que é dito aqui. Oi? O que é dito? Que
Não, peraí. Que os homens são de vários modos chamados à igreja e são para ela ordenados. Quer dizer que todo homem, a partir do momento que nasce, ele está ordenado para a igreja. E esse argumento não é do Concílio Vaticano II. E isso me deixou com um certo desconforto quando eu vi isso na peça publicitária do Centro Dom Bosco. Porque eu traduzi para eles um livro chamado De Vocatione Omnium Gentium, de São Próspero de Aquitânia, em 2020. E eles não publicaram o livro. Porém, no livro, esse livro são 190 páginas de São Próspero de Aquitânia explicando isso. São 200 páginas de São Próspero de Aquitânia explicando que todos os homens são chamados à salvação. Mas se fosse assim, então que sentido teria Deus criar os homens? Se nenhum de nós é chamado, só alguns. Assim, não é? Calvino, o negócio da predestinação. Não, ele explica o que é predestinação também. Deus chama todos, Só que a argumentação, a igreja sempre falou isso. Sempre, desde Santo Agostinho e desde a era apostólica. São Pedro e São Paulo, em 2 cartas, dizem: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E São Próspero e os padres da igreja, os santos doutores e os grandes teólogos, eles fazem a seguinte afirmação: Deus chama a todos, por isso os pagãos vão para o inferno. Porque Deus chamou eles não têm desculpa. Então, se ele chamar todos, se de alguma maneira Deus chamar todos e a todos dá condição de, pelo menos, buscar a unidade com Ele, ainda que não tenham ouvido falar de nosso Senhor Jesus Cristo, e esses pagãos não fazem, eles vão para o inferno. Por isso eu devo pregar aos pagãos para que eles conheçam a verdade, sejam batizados e recebam uma graça, uma assistência especial, porque o homem sozinho, ele não consegue se salvar. E aí vem o pessoal tradicionalista e fala: viu? Eles estão falando que fora da igreja existe salvação, mas está falando o contrário. E o que me deixou indignado é que o Centro Dom Bosco, ele não publicou o livro que corrobora esse parágrafo. Ele não publicou. E é um livro extenso, de teologia, é difícil, é um livro de difícil compreensão, que precisa ser estudado de fato, mas ele corrobora isso. São Próspero de Aquitânia, Santo Agostinho de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Padre Manuel Bernardi, Santo Afonso Maria de Ligório e vários outros explicam isso daqui. Eles me pagaram. Eles pagaram e mesmo assim não usaram. Não sei por que não usaram. Sinceramente, não sei por quê. Porque está claro como a luz do dia lá. Difícil, é um texto difícil, não é um texto fácil. Mas está claro. E não foi publicado, infelizmente. E eu ainda fui procurar para ver se realmente eu tinha traduzido mesmo. E se realmente dizia isso. Eu fui consultar e diz isso. Não acreditem em mim. A Bruna vai colocar um PDF que eu não vou autorizar no grupo para que vocês tenham acesso a essas obras. Eu não vou autorizar, que fique claro. Eu não autorizo, tá? Vai ser pirataria e não serei eu que vou fazer. Bom, o que ocorreu? O padre, eu vou fazer uma pausa aqui na explicação e vou voltar à treta. O padre Zé Eduardo, ele se pronunciou com relação a isso de maneira forte. Por quê? Há pouco mais de uns 2 anos, o padre Zé Eduardo, ele tem batido fortemente na bolha católica. Eu lembro quando nós fomos para o simpósio lá que teve lá do Mater Puríssima. A minha pergunta foi a que ele demorou mais tempo para responder, porque eu perguntei exatamente sobre esse assunto. E ele falou uma frase maravilhosa: leigo não tem bom senso. E leigo não tem bom senso. Ele é padre, ele está preocupado com um problema real. Ele fica no confessionário. Imagina quanto escrupuloso, retardado o padre Zé Eduardo não teve que ouvir, porque viram alguém falando alguma coisa errada na internet e acreditaram. Ele tem uma preocupação real com a salvação das almas. É o trabalho dele. Então, é conveniente
que ele pegue e fale para quem o segue: não sigam esses caras, eles estão errados. Fala isso? Ele falou. Só que ele usou muita ironia, ficou um pouco engraçado e pegou um pouco mal também, porque ele foi bem violento. Quando o Centro Dom Bosco denunciou o padre Zé Eduardo pro bispo, que ficou feio. Sabe quando o seu filho arruma uma briga, apanha e vai caguetar pra você? Ou você vê uma criança que arrumou uma briga, apanhou e foi caguetar pro pai? É isso. Eles estavam apanhando e falaram: ô bispo, olha o que o padre está fazendo aqui. Ele falou palavra feia, ele disse rapariga. Que o padre falou mesmo. Entendem? Ficou feio aquele negócio. Dentro da nossa própria igreja, entre nós católicos. Não, a E gente isso- perde tempo com isso. E isso torna a situação muito mais grave. Porque se esse debate tivesse ocorrido de maneira interna na igreja, beleza, mano, quebra a mesa, soco na cara, furão no olho. É o que a esquerda faz muito bem. Os caras se reúnem no quartinho e socam o pau. 30 segundinhos sem perder a amizade, porra, desliga a luz, Mas porradaria eles têm comendo. público, né, velho? Eles são um pouco mais... E os caras fazem isso em público, dando contra-testemunho, Exatamente. de modo que quem surfou no hype do Centro Dom Bosco? Protestantes calvinistas, que falaram: vamos aproveitar que os católicos estão falando a respeito disso, o Papa nem tem poder nenhum sobre vocês, e aí publicaram um livro falando contra o papado, aproveitando o hype do Centro Dom Bosco. Ortodoxos fizeram isso também. Tá vendo? Porque os caras causaram escândalo. O que é causar escândalo? É de alguma maneira induzir alguém a cometer um pecado. O que Jesus fala sobre quem causa escândalo? Aquele que causar escândalo a um desses meus pequeninos é melhor que amarre uma pedra de moinho ao pescoço e se atire ao mar. Jesus não estava brincando quando ele estava falando do escândalo. Percebe? Muito bem, então o padre Zé Eduardo, ele foi lá, respondeu, alertando os católicos de não irem por esse caminho, e zoando os caras, evidentemente, que é o jeito do padre, fazer o quê? O Centro Dom Bosco caguetou para o bispo, e aí eu notei que o padre Zé Eduardo, ele respondeu a questão do subsiste in. Ele respondeu a questão lá, que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. E eles, do Centro Dom Bosco, na sequência, ao invés de responderem a resposta do padre e falarem: não, essa resposta está errada por isso, isso, isso. Não. Eles mudaram de assunto e fizeram uma sequência de stories que tem um nome técnico disso no marketing, é quando você vai progredindo até fazer a venda. Fizeram um CTA. Eles foram na argumentação progredindo. Viu? A gente está sendo aqui perseguido por um padre, eles estão tentando nos cancelar, estão criticando um livro que nem leram. Você quer criticar o livro? Próximo story, link de compra. Nossa. Assim, tá tão descarado que não tem como não perceber. Não acreditem em mim, vejam os stories deles. É que agora já pagou a maioria, né? Mas vejam. Não obstante eles terem feito isso, o primeiro ponto ao qual o que me chamou a atenção foi o uso excessivo do marketing. Do marketing violento, do marketing exagerado e fundamentado não na verdade, mas na briga, na mentira. Daqueles parágrafos lá do catecismo que eles citam, eu expliquei um deles. E o Álvaro Mendes, eu estava falando que é um marketing fundamentado e baseado na mentira e não na verdade. Comentei aqui um deles. O Álvaro Mendes, ele gravou um vídeo que foi publicado ontem, no qual ele pega um trecho do catecismo, começa a ler, e aí ele lê o trecho, e aí ele fala o contrário do que está no trecho. Viu? Não é possível uma coisa dessa. Onde já se viu? E aí ele conclui lendo uma página inteira que ele lê. Acho que são 3 ou 4 parágrafos seguidos. Ele conclui que o catecismo está dizendo que fora da igreja há salvação.
Quando no Catecismo de São João Paulo II está escrito extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. O que nos leva a crer que esses grupos tradicionalistas, eles são grupos ideológicos, tal qual movimento negro, movimento feminista. O que o movimento negro faz? Enxerga racismo em tudo. O que o movimento feminista faz? Enxerga machismo em tudo. O que os socialistas fazem? Enxergam luta de classe em tudo. E o Centro Dom Bosco e os tradicionalistas enxergam crise da igreja em tudo. E aí o padre não concordar com eles, crise na igreja, é um padre liberal. O catecismo falar algo que a igreja sempre falou, mas de outra maneira, que concedo é uma maneira ruim, mas é a mesma coisa essencialmente que está sendo dita, crise na igreja. E eu argumentei no debate que se, vamos supor que num passe de mágica, Papa Leão XIV, ele revogue o Concílio Vaticano II e todas as suas reformas e volte com a missa tradicional, volte com o magistério de sempre, ou seja, acabe com tudo o que aconteceu desde o Vaticano II. O Centro Dom Bosco, ele não só perde a sua razão de existir, porque acabou a crise na igreja, mas eles vão arrumar algum problema para continuar existindo. Você não vai dizer que a crise aumentou? Vai dizer que a crise aumentou, vai sempre... Tá vendo? Porque o compromisso não é com a verdade, o compromisso é com venda, é com hype. E agora já é quase 9 horas. Podemos parar aqui e continuar na próxima aula ou eu posso continuar? Tá legal falar mal deles. Vocês que mandam. Se eu puder continuar, pra mim é até melhor que eu não perco o raciocínio. Não, continua mais um pouquinho. Vamos democratizar, afinal, a sinodalidade. Eu tô mais perto daqui. Beleza. Não, eu tô mais perto. Então se terminar meia-noite, está de boa, né? Vai acabar só assim, depois eles vêm não. Então, vejam, o que esses grupos tradicionalistas fazem é, obviamente, provocar a confusão. O Centro Dom Bosco especificamente para vender. E há outros que bebem desse caos, que bebem dessa crise, que são os demais influencers a quem eu citei. Por exemplo, Deia e Tiba, eles bebem dessa crise por quê? Porque dentre os efeitos da crise na igreja, qual que é o que eles aproveitam? A crise das famílias. Famílias. A crise das famílias. Sim. Qual que é o eixo? Questão familiar, né? Promove essa questão familiar, só que não apenas promovem a questão familiar, eles se fundamentam em argumentos errados. Por exemplo, isso daí é um post da Deia que eu vi, tá? Num story dela lá. E que outros influencers vão na mesma linha. O método Billings é a camisinha católica. Você não pode usar o método Billings porque só se você tiver uma situação grave. E aí o story que eu vi em questão dizia o seguinte: era aparentemente uma mulher, e eu acho que era uma mulher porque disse o seguinte: o meu marido está desempregado, então creio que seja uma mulher. Está reclamando que não pode ter filho, está reclamando do marido, então se pode ser mulher, porque se fosse homem não reclamaria que não pode ter filho. Mas enfim, meu marido está desempregado e eu estou desempregada. Como que a gente aprende o método natural para espaçar a gestação, para não ter uma gestação agora? E aí a resposta dela foi: não, peraí, arregaça as mangas, vende bolo de pote, porque se você usa esse argumento para fundamentar o uso do método Billings, você não está confiando na divina providência. Mas não necessariamente o método Billings te impede de ter um filho. Sim. E outra, esse problema de estarem desempregados e não conseguirem dar o sustento para uma vida é um problema real. Claro que é. A não ser que você seja um influencer, que more num sítio, que tenha animais, que não precise pagar convênio médico, porque você faz uma vaquinha, tem empregada, faz vaquinha para não precisar pagar convênio médico, tem um piano de cauda pro seu filho. É problemático? É problemático. Gente, mas eu acho sinceramente que não
pode até ser um pecado, mas não é na intenção de pecado. Eu realmente acredito na boa intenção. Não, mas vejam, eu não tô falando que tem intenção de pecar, eu tô falando que tem intenção de venda. Não sei. Eu realmente acredito na boa intenção e que de repente essa é a cosmovisão dela. Porque eu já ouvi de muitos católicos, e aí pode estar realmente errado, não sei. Que pra vocês passar uma gravidez tem que ter um motivo grave. E o motivo grave tem que ser. Cada um vai ter. Tipo, um motivo grave ele pode ser autodeterminado. Nesse catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. Não só nesse catecismo, o Papa Pio XII, ele fala. De comum acordo entre marido e mulher, mediante a sua realidade. Se eu e meu esposo, nós dois, mediante a realidade que a gente vive, em comum acordo com aquilo que Deus está nos falando ali naquele momento, não nos cabe ninguém fora disso nos julgar. No máximo, um padre ou um diretor espiritual pode falar: continuem, tá certo, compreendo, que vocês consigam logo um emprego. Ainda, principalmente a mulher, que é a que mais, questão dos filhos, né? É que mais vai assumir isso. E sofrer. Entendeu? Eu e o Sandro, quando casamos, um mês depois, nós dois fomos desempregados. Pagando aluguel, pagando todas as contas nossas de casa, que tinha acabado de casar, pagando uma moto recém também financiada. Era tempo de ter filho naquela época. Que a gente acabamos de casar. A gente ficou 3 anos para ter o nosso primeiro filho, porque até então a estabilidade financeira era muito grande. Só nós dois, a gente não estava no ponto de pagar aluguel. A gente recebia ajuda do meu pai, da minha sogra, recebia cesta básica. Não seria irresponsável ter um filho naquele E a momento gente pra outra correndo pessoa atrás criar, de né? Pra tempo. outra pessoa bancar? Exatamente. Então, tipo, teoricamente é um motivo Só que grave. É quem que vai definir se é grave ou se não é Quem grave? determina a gravidade? É o casal, porque a igreja. É o marido e a mulher. A Bíblia também fala isso, né? De comum acordo ficar sem ter relação sexual por um tempo, desde que seja para rezar e de comum acordo, e não muito tempo também. Mas assim, que tempo que é esse? O casal vai saber. É o casal que vai determinar. Tá, mas aí essas pessoas, vamos lá, tipo assim, essas pessoas, elas não estão lá num lugar de, tipo, chamar a consciência, tipo, num lugar de, tipo, eu tenho muito essa visão, porque muitas vezes eles falaram coisas, não a Deia, tipo, necessariamente, mas outras pessoas citadas aqui como pessoas que, tipo, fazem esse tipo de marketing. Então, assim, muitas vezes eles falaram coisas que eu falo assim, pô, essa pessoa, isso que ele falou faz sentido, eu não tinha parado pra pensar que de repente eu estou fazendo isso. Num lugar, não um lugar de julgamento, um lugar de chamar a consciência, de olhar pro outro e falar assim, cara, será que isso não é uma camisinha de católico? Se não for, eu não vou abraçar, eu não vou vestir a... Mas cara, perceba que é muito diferente eu pegar e falar que nem todo motivo é um motivo grave, que a gente precisa ter filho porque a gente precisa reconquistar essa porcaria desse mundo, a gente precisamos fazer famílias numerosas e ter muitos filhos. Tem uma gente que fala que o motivo é porque eu não consigo pagar a escola de 3 mil pra cada um. Então, exatamente. Por exemplo, né? Eu falo com um pouco de propriedade nessa parte porque a gente Mas dava avaliação. rapidinho, só pra terminar de responder. Uma coisa é eu conscientizar um casal que acha que motivo fútil é motivo grave. Perfeito, é isso. Outra coisa é eu falar que o casal que está desempregado, que não sabe se vai conseguir comer, que vive de doação, eu falar para esse casal, tenham filhos, senão vocês estão pecando por não estarem ter filhos, mas sabem que ali não é o momento. por não estarem confiando na divina providência. Vocês são pecadores. Agora o casal que Percebe? a camisinha, ele quer ter filho? Não, ele não quer ter filho. Quem tá usando o método Billing, na verdade, se você for ver, O método Billing tá aberto, né? Pra ter aí filho, de quando fala repente. Sim. da camisinha, usar na camisinha católica, de fato, quem usa o método Billing, realmente ali a regra em si, 100%, no sentido assim de ter o autoconhecimento do seu corpo ali e com a intenção de não mesmo engravidar, porque não quer ter filho, realmente está usando camisinha. Só que não cabe a ninguém julgar que não Deus, ou no máximo o diretor espiritual dela. Tá. Mesmo porque método Billings não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Pega o exemplo, porque esses influencers Não tem relação? não ter relação por um determinado tempo. Só que aí, imagina um casal jovem, O melhor tempo.
pouco É. A o mulher tempo ela mais sabe o difícil período pra fértil e ver. o período infértil. Mas só que é pouco tempo. Mas o período Sim. fértil, Que não pode, né? Que é fértil. Sim, exatamente. Na verdade, não é fértil, é 24 horas. É 24 horas, mas você faz 7 dias ali de... Mas aí tem o grupo que faz esse tempo prolongar, porque o esperma pode ficar mais tempo dentro de você. Até o período fértil. O dia Agora- que você é fértil. Imagine um casal jovem, desses casais católicos de hoje em dia, ambos com menos de 22 anos, que graças a Deus ficou normal de novo. Pô, se esse casal conseguir ficar 7 dias sem ter relação, eles são heróis. É sinal de virtude, porque eles conseguem ter um autocontrole grande. Não é sinal de vício, e eles vendem como sendo sinal de vício, quando na verdade é sinal de virtude. Porque se, obviamente, se estiverem fazendo da maneira correta, rezando junto nesses dias, etc, 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 é sinal de virtude, não é sinal de vício. Parece que tem uma moça, que ela citou São João Paulo II, se não me engano, que fala que os métodos naturais são também para evitar. Sim, Por quê? Devido a esse espaçamento. Outro ponto é o que eles erram muito, eles não olharem a realidade real. É até redundante eu falar isso. Porque assim, seja bem-vindo à realidade. A maioria não tem a noção mínima do que é a realidade. Nós mesmos conhecemos uma pessoa que vendeu uma propriedade boa que tinha para comprar um terreno para fugir do terreno. Na hora que ele chegou lá, eu vim pra roça, mas eu nunca peguei no enxada. como que segura esse negócio que vocês chamam de enxada? Esse pessoal eles falam que enxergam a realidade, mas nós devemos analisar essa resposta da Déia. Eu acompanhei isso aí. A Déia, ela não respondeu à moça. A moça apresentou um problema, ela não entregou uma solução. Venda bolo de pote. Para a vida da Déia, vender bolo de pote é fácil. Sabe por quê? Porque a Déia ela foi apresentadora na Canção Nova. Então ela fala que está vendendo bolo de pote é fácil. Todo mundo ia comprar bolo dela. Ou uma pessoa muito conhecida em um bairro ficou desempregado, vender bolo de pote é fácil. Se eu for vender bolo de pote, Gente, vamos Paga pensar mais mais alto. o que aconteceu com o marido dela. Ela, graças a Deus, óbvio, né? Mas aí uma das coisas que eu até perguntei pra Deus, será que eu tô pecando pensar assim? Porque eu penso assim, Mas pensei se fosse também. o meu marido não tivesse caído e batido a cabeça, talvez ele teria morrido, porque eu não ia conseguir. Nem 0,1% do que ela Nem conseguiu 10 financeiramente falando. É, Né? 3 milhões em 24 horas. exatamente. Aí entra no Aí fica mais E se fácil. ela pedir, vai ter de novo. Vai ter de novo. E aí esse assunto todo ele entra no que o Igor tá dizendo. Esse marketing agressivo, esse marketing católico agressivo, ele não presta pra nada. Porque ele vai completamente contra a caridade. Porque assim, você. São inúmeras realidades que a gente Além. Exatamente. Exatamente. Não, eu conheço casal jovem, desse casal que eu falei de 20 e poucos anos, que engravidaram que nem eu acendo cigarro, um na bituca do outro. É. Mas casal jovem, e eles tinham a fantasia de que ele ia trabalhar e ela ia ficar em casa cuidando dos filhos. No 4º ou 5º mês de gestação, ela teve que voltar a trabalhar. Ela teve que voltar a trabalhar grávida. Veja, esse negócio de o homem trabalhar, a mulher ficar em casa, não é para a maioria das pessoas. É para uma parcela pequena. E se vocês, mulheres, têm condições de ficarem em casa enquanto seus maridos trabalham, vocês são privilegiadas. Porque a maioria das pessoas, a gente está no Brasil, aqui é um país pobre, a maioria das pessoas tem média salarial de R$ 2.100. Então, percebam que esse meio que eles usam é um meio cruel, porque ele causa terror psicológico nas pessoas de maneira intencional para vender produtos. Que produto? Pode ser livro, pode ser curso, pode ser mentoria. O Tiba eles ficaram falando, se eu não me engano, na época, eram uns 9, 10 meses mais ou menos sobre como é bom viver no campo. Muita gente foi pro campo e não sabia segurar uma enxada. E mandaram mensagem para ele, nas caixinhas e tal. E agora, como que Aumenta, vai aumentando a curva do hype. Ele vendeu um curso de agronegócio. E aí ele vende um curso de como viver na roça. Uou! Só que ele não vendeu qualquer curso de como viver na roça.
Todo o conteúdo que ele falou que ele ia falar no curso tem de graça no YouTube, num canal chamado Sobrevivencialismo. Maravilhoso, recomendo. Julioba é muito bom. Mas percebam, é maravilhoso. Eu Só que... meu pai falou assim, pai, se eu quer voltar pro Batatal, Batatal é a roça de Parada em Minas. Você tá maluco. É porque a roça, gente, é trabalho dia e 24 horas por noite. dia. Assim, se a gente comparar com trabalhar em escritório, morar num cubículo em São Paulo, porra, é melhor mesmo. É melhor você ficar batendo enxada na terra, tomando sol no quengo. É mais agradável do que ficar num cubículo menor do que essa área aqui em São Paulo, respirando poluição. Mais saudável, né? Eu Então, ensino a trabalhar na roça, viver na roça, eu ensino a investir o dinheiro ali, na renda que bom. exatamente. É que nem, acho que foi a Andréia que tinha comentado um tempo atrás, né? A minha roça não tem cobra, não tem mato alto, tudo grama baixinha. Não, a roça assim é boa. Mas a vida real tem mosquito, tem escorpião, tem cobra, Tá longe de um hospital. tá longe do hospital. Na vida real, você não tem uma 4x4. Na vida real é um fuquinha velho. Agora, na vida real, pra chegar na casa da Renan, quase que a gente não chega. Se tivesse chovendo, não chegava ninguém. Mas- Só o Renan. As bloqueiras. Mas vocês percebem que isso é terror psicológico? Outro influenciador que faz isso pra caramba e com maestria, Lucas Gelado. Inventou... Como que é o nome do padre, bem? O padre que não existe? Oliveira, Padre Oliveira. E que o Tiba falou que conhecia. É tipo a Marisa Maior? É tipo isso, é um padre. É um padre que ele... O cara falou que ele conhece, que nunca se apresentou, mas que ele profetiza. Só que olha o detalhe. Ele só profetiza coisa que já aconteceu. Ele nunca profetiza o futuro. Acontece o fenômeno, aí ele fala, não, eu tive uma visão disso. Porra, meu irmão, aí fica fácil. Ele profetizou que o Papa Bento XVI ia morrer. Nossa, E foi numa... Pra ver se é difícil, assim, babado. Ele tá bem E novinho. foi numa época que o Papa Bento XVI ele estava internado e haviam vários perfis no Twitter que ficavam apostando data da morte do Papa, tá? Não era o Papa em exercício, pô, mas era o Papa. Ficaram apostando, aí o perfil que acertou, ele deu o nome, Padre Oliveira, eu conheço esse cara. E aí começou a falar sobre o cara começou a profetizar o passado, agora tem uma freira nordestina que não tem nome. Existe ou não? Peraí. Nunca deu nenhum indício que ele existe. Não tem indício nenhum da existência dele. É porque eles não querem ser reconhecidos. Aí ele fala, ele fica profetizando. E Jesus da profecia dele sempre fala do Lucas Gelado mal bem. Já repararam? Procurem depois o perfil dele. Fala bem pra caramba. Diga ao meu servo Lucas que não sei o que. O Jesus foi da visão da freira nordestina também, que agora tem uma freira. Aí o Jesus que aparece pra freira, ele fala o seguinte: diga ao Lucas para conversar com fulano de tal, que é um amigo do Lucas Gelado. Correio, vai. Que eu gostei muito do show dele que ele deu no evento X lá. Aí você fica, meu irmão, que Jesus é esse, cara? Parece o Jesus negão lá do vídeo. Assim, é um negócio bizarríssimo, que claramente é falso. E uma onda de gente segue os caras. Porque tem algum elemento de verossimilhança que as pessoas querem acreditar naquilo. Ele fez até um post e tipo, encontre seu refúgio. Aí tipo, a galera colocava a cidade. É um monte de maluco fazendo convenção. Pra poder fazer um refúgio com todo mundo junto. Tipo, você vai se enfiar num bunker, que seja, com um monte de nego que você não conhece. Se eu Só fosse... porque na mesma cidade ele segue esse louco. Se eu fosse um ditador e tivesse o poder da caneta, eu ia pegar todo mundo que segue esse perfil e abrir vários manicômios no Brasil para internar esse pessoal todo. Porque a gente realmente doida. Lembram da história da vela de cera de abelha? Foi propagada por esse cara que, olha só, ele tem um amigo que trabalha com cera de abelha. Coincidência. Que coincidência, o cara só é amigo de gente santa que Jesus gosta. Gente, isso é que aqui eu tô num grau de bizarrice enorme. Aí tem também o óleo milagroso.
O óleo que não faz cair, que impede as pessoas de tropeçar, de cair, de tomar capote. Foi defendido por uma freira num canal do Instituto Hesed. Eu amo de paixão a irmã Kelly Patrícia, eu gosto muito das músicas dela. O Instituto Hesed era meu amor durante muito tempo da minha juventude. Aí vai lá no canal, uma freira falando, não, é um olhinho muito bom, você passa no pé, nunca mais você tropeça. Não tropeça o quê? Na vida espiritual? Não tropeça em pedra. Isso é macumba. Que óleo é? Isso é mandinga, o óleo do bom samaritano. E tem o óleo de São José também, que eu não sei pra que serve. O óleo de São José, como que faz o azeite santo de São José? Você pega 7 lírios, acende 7 velas, reza 7 Pai Nossos durante 7 dias diante de uma imagem de São José. Isso é mandinga. Isso é macumba de católico. Isso é macumba, é simpatia esse negócio. Peraí, vamos lá, deixa eu entender. Porque assim, fiz o retiro lá da Aliança, da Misericórdia. Aí tinha o óleo do bom samaritano lá, falaram que era bom, que você passa na criança quando ela tá doente. Ah não, peraí. Não, aí ele tem propriedades naturais, que aí é outra coisa. Aí é outra. Obrigada. Agora, você passar... Pode benzer. Não, tudo bem. Agora, você passar pra não tropeçar na escada, aí é difícil. Tudo bem. Que era mais como o moleque tropeça pra ele levantar. Eu entendo que a freira ter falado, é uma freira velha, com certeza ela deve tropeçar pra cacete, então ela queria se apegar em alguma coisa pra não cair. Eu entendo. Agora, gente, não faz sentido um negócio desse. Por uns R$150. É um monte de óleo da Doterra que os caras misturam. E tem esse pessoal da Doterra também. Porque pode ser um monte de óleo sintético, né? Se eu paguei R$40, não foi R$50. Se você pega um óleo só, Pagou barato, hein? seja poder abençoar, é a mesma coisa, porque tá bento. O fato de ser bento, qualquer coisa que você benzer, tá benta. Agora, falar que o óleo tem propriedades que não vão te deixar escorregar na escada, aí não dá. E divide a igreja, né? Quanto que vai... Isso é macumba. Vai dividir na igreja. Isso é historinha de terror. Pessoas assim... A Amanda Bushevitz gravou um vídeo, um reel, não sei como que é o nome dos negócios lá, porque eu sou velho, pra Instagram. Com um padre, supostamente exorcista, do padre falando que um bom católico não dorme de luz apagada. Um bom católico não dorme de luz apagada porque o escuro atrai o demônio. Gente! Olha aqui, Ô, gente! a Verônica saiu com uma pra mim no dia, não foi aquela. Vocês se importam de eu fumar? Isso daí me deixou bravo. Obrigado. Mesmo a Catarina com medo, acende a luz e deixa a luz acesa. Aí a Verônica falou assim: o demônio, ele não enxerga na luz, ele não enxerga no escuro. Então tem que deixar todo escuro pra ele não enxergar. Porque senão, se ficar claro, o bicho papão vai vir te pegar. Ele vai enxergar você. Oh, meu Deus, deixa tudo escuro, cara. Mas, Gente, eu achei que quando você falou Verônica, que era a Verônica grávida de Taubaté, que agora é Não. Vocês viram que a grávida de Taubaté agora apareceu no Instagram católica, vem do demônio. usando véu, babadeira, assim, tipo... Ela tá difundindo a fé, entendeu? Mas Apareceu pra mim que não podia cruzar a perna dentro da igreja. não pode cruzar a perna dentro da igreja. Nos comentários até falavam, porque o pessoal, por exemplo, quando tá diante da rainha, não sei o que, de chefes de estado, parece um código de etiqueta lá no perfil. Nós sabemos que não pode estar preto. Já é, tô fora. Não. Aí você abre o Evangelho e vê no Evangelho de São João Jesus dizendo: eu não vos chamo servos, mas amigos. Percebe? Prestem atenção na argumentação que a Vanessa deu. A argumentação dela: não pode cruzar a perna na igreja, porque não é na argumentação dela, que ela falou que acontece. Foi um amigo, né, que disse isso, né? Não é você, não. Não, é um conhecido. Foi um conhecido do amigo meu. É, o primo do cunhado do genro. É o seguinte: não pode cruzar a perna na igreja porque você está diante do Rei dos Reis, e diante dos reis você não pode cruzar a perna porque é norma de etiqueta. Só que aí você abre o Evangelho de São João, capítulo 15, se eu não me engano. Jesus diz: eu não vos chamo servos, mas amigos. Esse pessoal cria fardos extremamente pesados para as pessoas. É exatamente isso. E Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Existem um monte de prática que esse pessoal... Mulher só pode usar saia. Esses dias falando que a coisa está chegando a um tal ponto que é uma islamização. Existe mocinha católica, é coisa de jovem. Eu entendo, jovem faz coisa errada mesmo. Que quer usar véu na rua porque ela é modesta. Assim, tem problema usar véu na rua? Não, meu irmão. Veste-se do jeito que você achar melhor. Agora, falar que é imodesto uma mulher mostrar o cabelo, quando São Paulo diz que o cabelo da mulher é o seu véu. Percebem? Eles criam fardos extremamente pesados. É pesado o que eles ensinam. A pessoa também ter uma intimidade com Deus e dali, a partir dali, você e ele. Sem recriminar e julgar ou cobrar de ninguém. Mas é eu e Deus. Exatamente. A opção de saia é minha opção de saia, não é de mais ninguém, é minha. O que São Paulo diz? Foi para a liberdade que o Cristo vos libertou. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O cristianismo, isso foi uma coisa dita pelo Papa Leão XIV. Os pais devem educar os filhos na obediência para a liberdade. Essa é a educação católica. Não é educar para a prisão, para a escravidão. Né? Eu já ouvi de um sujeito que frequenta a Capela Melquita, que... eu vou falar de um negócio que eu ouvi também. Frequenta a Capela Melquita, e ele comentou que ele foi numa capela da Fraternidade Pio X uma vez, na missa, e aí ele viu, ele comentou, eu não entendo, porque para aquelas mulheres, aparentemente, a modéstia do vestir é vestir-se mal. Porque elas estavam usando toalha de mesa como saia. Os caras usam terno de defunto. Já viram o terno de defunto? Terno de defunto é aquele terno que não é feito sob medida. Porque o cara, ele é pobre. Então ele usa o terno que ele herdou do bisavô dele, que é grande, que não orna, sabe? A mulher arranca a toalha da mesa, amarra, faz uma saia, arranca a cortina, faz um vestido, vestem-se mal. Por que não? Eu sou modesto. Quando São Paulo diz, quando ele fala de modéstia, ele não está falando para você se vestir no estilo dos anos 40, 50, 60, porque as mulheres se vestiam muito bem, diga-se de passagem. É bonito, esteticamente é bonito. Agora, São Paulo ele fala, a mulher deve vestir-se com modéstia, sem adornos. Quer dizer que a mulher não tem que ostentar luxo e riqueza. Isso não quer dizer que ela tem que se vestir mal, e não quer dizer que ela tem que usar uma saia 10 centímetros abaixo do joelho. Eu fico imaginando como que esse pessoal é doido. Fico imaginando, eles devem pensar que tem algum cardeal, que ficava medindo com a fita métrica a saia das mulheres. Não faz sentido. Mesma coisa para a moral sexual entre casais. Eles colocam fardos pesadíssimos. Eu já vi gente falando que o casal católico deve dormir em camas separadas. Porque a finalidade, eles pregam... Fala que tem que ter filho, mas pode... Por quê? Por quê? Porque a finalidade única do casamento, para muita gente, é a procriação. Então tem camisola modesta. Vocês sabiam que tem camisola modesta? Eu era da saia. Camisola modesta, gente. Blusa do... Aqueles bagulho da Dona Florinda, a blusa de mesário. Manga comprida, só que Aí um chapéuzinho pra tampar o cabelo. Porque o ato sexual ele não deve prestar-se à concupiscência da carne. Quando Santo Agostinho, doutor da igreja, o doutor da graça, escreveu um livro que não tem em português, eu não traduzi ele, mas seria muito bom que tivesse em português. Não, dá muito trabalho. Mas seria muito bom que tivesse em português. Não, ele não traduz bem, infelizmente. Quando é texto filosófico, não traduz bem. O texto de Santo Agostinho chamado Sobre o Matrimônio e a Concupiscência. E ele diz com as seguintes palavras, traduzindo: aquilo que fora do matrimônio é louvor ao demônio, no matrimônio é louvor a Deus.
E com base nisso, ele argumenta que o casal deve ter prazer sexual. Inclusive ele dá alguns detalhes que a gente não vai falar aqui porque tem pessoas solteiras. Não é? Certo? Você Oi? não teria inventado prazer sexual, não ia sentir nada. Então, só que esse pessoal argumenta que o prazer sexual, no fim das contas, ele é mau. Vocês percebem que são... Oi? É sobre o matrimônio e a concupiscência. Eu tenho... Não, já falei algumas vezes. Santo Afonso tem um livro que fala sobre é uma coletânea, não é? Ele tem um livro chamado Teologia Moral. É uma obra gigantesca. Eu não li essa. Um deles trata sobre o matrimônio. Eu não li esse especificamente. Falando em Santo Afonso, Jesus. no vídeo que o Centro Dom Bosco publicou no dia de ontem, eles citam um livro chamado... Ele diz o seguinte, o Álvaro fala o seguinte: leia esses livros, Catecismo Maior de São Pio X. O Álvaro, ele é o presidente, se não me engano, do Centro Dom Bosco. Ele é o... Geralmente ele é a cara que aparece. Mas não são todos os vídeos que é ele que fala. Ele é o irmão do Bruno, e o Bruno é o chefe do ramo editorial lá do Centro Dom Bosco. Ele diz o seguinte: se você não leia esse catecismo feio, fedido, não pode ler ele. Você tem que ler o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior de São Pio X, o Catecismo Romano e um livro chamado Instrução aos Católicos, que foi publicado no Brasil pela editora do Centro Dom Bosco com esse título. O título original é Instrução ao Povo sobre os Sacramentos e os Mandamentos, de Santo Afonso Maria de Ligório. Que eu olhei o título, eu falei, eu acho que eu já ouvi falar. Aí ele leu um trechinho, eu falei, eu acho que eu conheço esse livro. Fui procurar e na descrição do site tem um breve resumo sobre o livro. A introdução. E foi traduzido de um jeito muito peculiar que eu conheço muito bem, que eu traduzo daquele jeito. Aí eu fui consultar no meu e-mail, fui eu que traduzi o livro. Eu não lembrava o título que tinha sido publicado. E consultando a minha versão da tradução, porque eu traduzo daquele jeito, e eu coloquei muitas notas de rodapé, muitos comentários e muitas alternativas de tradução, porque eu sou cabreiro com traduzir coisa. Na primeira página, o Santo Afonso diz que certos assuntos devem ser omitidos do povo, porque as pessoas não têm condições de lidar com certos assuntos. Por isso que eu falei, aquela treta com o Padre José Eduardo sobre o catecismo, sobre várias outras coisas, não tem que ser tratada publicamente. Tem que ser tratada de maneira interna, entre católicos que conhecem o assunto. Por quê? O vulgo, as pessoas normais que não estudaram filosofia, teologia, doutrina da igreja, história, elas vão ler aquilo lá e vão se escandalizar. Por exemplo, nesse livro de Santo Afonso, tem 2 trechos que eu escrevi uma nota de rodapé em cada um deles, relativamente longa. Santo Afonso está falando sobre o mandamento não matarás. Eu não sei, eu acho que essa nota de rodapé ela foi publicada no livro, porque foi mais de meia página de nota explicativa. Porque Santo Afonso diz o seguinte: o aborto é pecado, inclusive quando o feto não tem alma. Escandaloso, né? Como assim o feto não tem alma? Quando tá morto? Não. Tá morto na barriga? Não, quando tá morto não tem aborto. Mas quando tá morto não tem aborto. Ele tá vivo, mas quando ele não tem alma. Por quê? Santo Afonso, ele era adepto de uma teoria biológica, é a teoria da tríplice geração. Até o 3º mês, o feto tem a alma vegetativa e a alma sensitiva, mas não tem ainda a alma racional. Santo Tomás é uma teoria de Santo, na verdade, é uma teoria de Aristóteles que Santo Tomás ele trabalha. Mas Santo Tomás vai falar que na realidade é uma alma só, né? Não, não, é uma alma, só que primeiro é o estágio vegetativo, depois o estágio sensitivo. E para Santo Tomás também, se você abortasse até o 3º mês, não era um pecado contra a vida, era um pecado contra a castidade. Porque o feto não tem alma racional, então não é um ser humano ainda. Mas era um pecado.
mas é um pecado contra a castidade e não contra a vida. Porém, objetivamente, é um pecado contra a vida. Por isso eu escrevi uma nota gigantesca explicando sobre essa teoria e explicando o que Santo Afonso quis dizer. Se eu pegar e só jogar essa informação para qualquer católico, ele vai se escandalizar. Por isso que Santo Afonso fala, tem que tomar cuidado como você fala. Não tem problema mesmo abortar. Até o 3º mês, é só um pecado contra a castidade. Mas até aí, masturbação é um pecado contra a castidade, camisinha é um pecado mais leve. Entende? É venial? Não, é pecado mortal, mas é mais leve do que matar uma criança. Castidade contra a castidade é o 6º mandamento. É nesse que fala de paternidade é mortal. Nesse livro também, Santo Afonso fala outra coisa muito interessante. É muito legal. Ele coloca como uma terceira pessoa no livro, ele diz assim, sobre o matrimônio, do sacramento do matrimônio. Ele diz o seguinte: o homem, ele tem que educar os seus filhos, e a Bíblia diz, aquele que ama o seu filho não poupa a varinha. Então ele tem que usar de força física também. Não muito, para não enfesar a criança. E para não machucar também. Porém, para com a esposa ele deve ter amor e paciência. E aí ele põe como uma terceira pessoa. Mas padre, e se a minha esposa, ela me desrespeitar em público, nem nessa situação eu posso bater nela? Posso corrigi-la? Aí Santo Afonso diz, nesse caso pode, mas com amor. Rapaz, tem uma treta sobre isso. Não dói. Já dizia o filósofo brasileiro. Percebem? Percebem como... Outra nota gigantesca que eu tive que escrever para explicar aquilo lá. Esses dois trechos, se eu jogar para a maioria dos católicos, vai escandalizar. Eu não posso tratar isso com qualquer pessoa. Como a igreja permite que a mulher apanhe. Mas assim, na época de Santo Afonso fazia todo sentido. Ô Igor, igual você falou assim, né? Que no caso isso que aconteceu, né? No centro do Bosco com o padre. Que não deveria ter sido exposto dessa forma, né? Mas como que começou isso? Porque assim, eu também não peguei a situação. Foi alguma coisa do padre que ele postou e o Centro do Bosco veio? Ou foi alguma coisa do Centro do Bosco que o padre O Centro do Bosco vira e fala, esse catecismo tá errado. O padre fala, eles estão errados. Beleza, fiquem com Deus. Até mais, já tô acabando, tá, gente? O padre vira e fala assim, são loucos, retardados, é claro que tá certo, vão discutir com a igreja. Exatamente. E aí, Eles batem, eles levaram... Eles pegam a bola e levam embora pra casa e vai lá reclamar com o pai. eles levaram pro coração e o padre, ele tancou a briga e falou, não, vocês estão errados. Só pra sabe o que você Tchau, gente. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Desculpa a extensão aí da coisa. Eu queria ficar até o fim, mas você é o inimigo do fim. não vai ter jeito. Vamos com Deus, gente. Sabe o que você falou sobre o que você tinha colocado? Aí você destacou lá que não era para os leigos saberem. O que eu entendi que tinha colocado lá, eu fiquei pensando, falei, o que será que é que não podia falar para os leigos, que só pode manter no clerical? Eu entendi que eram mesmo coisas da igreja. Também. Só com os clérigos. Também. Eu não entendi que fosse uma briga, entendi que fosse algo que, tipo, porque uma vez você falou assim, tudo que é sobre a verdade, né, sobre Deus, sobre a igreja, o padre, ou a gente deve falar, se a gente sabe, a gente deve falar, porque a verdade deve ser sempre dita. E daí quando você colocou aquilo, me fez pensar, eu falei, mas é ou não é? Não no sentido da briga, porque até então... Mas, qual que é? Mas não é questão de ser verdade ou não, a questão é que tem gente que não tem capacidade pra discutir sobre o assunto. Sim. Não, tudo bem não discutir. E aí acaba que, tipo, cai numa inverdade. Então, mas não, tudo bem não discutir sobre o assunto. Não, mas é que lá estava escrito pra gente não saber e não pra discutir. Exatamente. Mas se você sabe, você pode ter uma concepção errada, entende? Percebam. Qual que é o fundamento da treta entre Centro Dom Bosco, para dizer, entre Centro Dom Bosco e católicos? Para que fique mais claro. O fundamento é que eles são contra o Concílio Vaticano II e são contra o magistério posterior ao Concílio Vaticano II. E disseram que este catecismo que contém a doutrina da igreja está errado. Tá? O que eles dizem? Que o Concílio Vaticano foi horrível, que há uma crise na igreja, só que essa crise na igreja, ela
não é assunto para leigos. Ela não é assunto para pessoas que não conhecem a doutrina da igreja, a teologia, filosofia com profundidade. Então isso não deve ser tratado em público. Sim. Então, mas, Entende? Mas lá é que não estava definido o que era. O que eu entendi era que, tipo, mesmo sendo coisas de clérigos, não sendo briga, a gente não devia saber. Mesmo assim, tem coisa que a gente não deve saber? Não é que não deve saber, é que se eu falar pra você, Cai naquilo que o Pedro falou. cai naquilo que ele falou. Eu vou confundi-la. Só que o fundamento da catequese, da vida cristã, não é a confusão, é o esclarecimento. Então tem coisas que devem ficar restritas à cátedra, que devem ficar restritas ao debate interno. Por exemplo, do aborto. Você já sabia que o aborto era pecado. O pecado contra a vida. Ele esclareceu isso daí no... Se eu falo que o aborto até o 3º mês era concebido, se o subsiste in está errado. Vocês nem sabem o que é subsistir in. Eu expliquei aqui só para dar uma contextualização. Agora, não faz diferença. A tiazinha do apostolado da oração, ela só quer rezar o terço e comungar. E que o padre esteja perto dela na hora da morte. Compreende? São pessoas simples. A maioria dos cristãos são pessoas que acreditam em óleo milagroso, gente. Lembram que Deus fala para Jonas, para o profeta Jonas? Como que você pode ter pena de um arbusto que cresce de manhã e morre à tarde, mas não tem pena de um povo que não sabe discernir a mão esquerda da direita? Uma vez um padre, ele falou, não sei se entra no que você está falando, mas ele estava me falando que ele estudando a moral, ele como sacerdote, ele conhece uma pessoa e a pessoa voltou para a igreja e vai fazer uma confissão lá geral. E ele sabe de um pecado que ela não confessou. Ele pode discernir se ela está pronta para ouvir sobre aquilo ou não. E ele falar. Ele não pode na confissão falar, mas você tem esse pecado. Porque às vezes ele não está pronto ainda, não entendeu ainda, não teve a clareza do pecado. É gradação da graça isso. A pessoa ela vai chegando a níveis mais elevados de graça, níveis mais elevados de consciência, para compreender algumas coisas. Entendeu? Não quer dizer que o padre não vai admoestar a pessoa, que não vai instruir. Ele vai instruir, mas tudo a seu tempo. Ele tem que ter o discernimento de saber se a pessoa está no tempo de... Exatamente. A pessoa ela sabe que ela pegou, por exemplo, mas no exame de consciência dela, ela esqueceu. Não, é que no caso, às vezes a pessoa nem sabe que é um pecado. Então a gente tem que ir fervendo a banho-maria. Porque se jogar água quente no sapo, ele pula. Entende? Por exemplo, a minha amiga, ela foi fazer uma catequese lá no Sagrada Família. E o professor, não, o catequista, ele estava explicando sobre a castidade. E aí ele começou a falar. E aí ele terminou de falar, leu o que estava sendo falado ali no catecismo. E ele falou assim, bom, mas, por exemplo, eu e a minha noiva, a gente tomou uma decisão. Que a gente não vai comungar e a gente tá de boa, entendeu? Sim. Pegou? A gente decidiu isso, e aí, então assim, isso cabe a você e a sua namorada decidir se vocês vão comungar ou não. Porque o catequista falou isso. Falou isso? Meu Deus do céu. O catequista, a minha amiga falou assim, eu não acreditei que eu tava ouvindo aquilo do catequista. E assim, é um catecismo pra adulto e adolescente, um monte de adolescente na sala. Que pariu. E o catequista falou assim, eu decidi isso com a minha noiva, e vocês podem tomar essa decisão também, aí vocês não comungam. Ou seja, só o fato de não estar comungando. Não, tomar a decisão de... Tá de boa, O pô. fato de não estar cometendo sacrilégio tá de boa. Percebam que E a Júlia? Desculpa, não te vi. a gente vive num mundo em que catequista ensina isso. Exato. Gente, na Sagrada Família... É compreensível que alguém se revolte. É compreensível que o Centro Dom Bosco tome essas atitudes. É compreensível. Eu expus tudo isso não para falar eles são hereges, cismáticos, safados, vamos pegar tochas e ir na casa deles e tocá-los na fogueira. Não. Então, catequismo, povo de uma maneira correta, sem precisar dessa polêmica. Exatamente. Só que percebem que é compreensível e que é dramático? Recentemente, um padre da Diocese de Brasília, Arquidiocese de Brasília, ele tomou a decisão de sair da Arquidiocese e ir para a Fraternidade São Pio X. Padre François.
E ele deu entrevistas falando disso, uma decisão corajosa e tal. E tem um padre que era conhecido dele, Padre Lucas, da mesma arquidiocese, que é o padre que eu recomendei pro Miguel ouvir e recomendo pra você também. Padre Lucas Mariano, maravilhoso, ele assiste Naruto, ele é muito legal. E ele falou, eu entendo, não concordo, mas entendo por que ele fez isso. Porque vocês tradicionais... O também tá vendendo, né? Já foi. Mas eu entendo, porque quando você é um padre que gosta da tradição da igreja, às vezes você tem dificuldade e o seu povo não vai ajudar a reformar a igreja. O seu povo não paga o dízimo. O seu povo não vai limpar a igreja e carregar entulho. O próprio bispo. Às vezes você é perseguido por outros padres. Eu entendo por que ele fez. Está errado, mas eu entendo. Aí o padre François vai lá e vai dar uma entrevista. E eu, interessado no assunto, vou ouvir a entrevista dele. E aí ele me solta a seguinte frase: o rito romano tradicional, ele é superior a todos os outros ritos da igreja, inclusive os orientais. Sendo que o Papa Leão XIII fez um documento dizendo o seguinte: aquele clérigo latino que de alguma maneira compelir um oriental a abandonar suas tradições será destituído do cargo. Tem que ser punido, porque é errado isso. Essa visão de que Roma é superior a todo o restante da igreja é uma visão completamente errada. Você vê o nível que chega, cara. Seja qual for o rito, é um rito da ordem da igreja, tá ali, tá praticando a fé, tá convertendo pessoas. E isso é um problema, acho, muito grande do católico, né? Mais do que outras religiões. O católico é soberba pra caramba. Isso. Só estudar um pouquinho que o cara sai cagando regra. Exatamente. Tem uma curva chamada curva da ignorância. Quando você não estuda nada, você fala, eu não sei nada. Aí você estuda um pouquinho, aí você fala, puta, eu sei tudo, eu sou foda. Aí você estuda um pouquinho mais, e você fala, caramba, eu não sei nada. É por isso que você pode ter tudo, se não tiver o amor. E se não tiver humildade... Humildade, disciplina. Minha avó, pra mim, uma das pessoas mais santas que eu conheci na minha vida, não sabia nada, mas ela sabia escrever. Humildade, entrega, o próximo. Então, eu tenho metade da disciplina, um terço da disciplina que a velha tinha. Então vocês conseguem compreender que essa crise da igreja a gente começou a ver agora, no finalzinho da minha fala, da nossa fala aqui. No finalzinho a gente começou a vislumbrar a crise na igreja. Nos próximos grupos de estudo eu vou tratar mais desse assunto e vou retomar toda a questão histórica que a gente... Depois eu amarro, tá? Espera um pouquinho. Essa crise, ela é real, só que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Lembrem-se disso. Tá? Essa frase, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Na minha cabeça sempre é assim, fora da igreja. Sim. Agora não. Isso é claro. Eu tô pensando, isso sou eu. Essa é a conclusão que a gente tem que tirar. O nosso maior medo não tem que ser morte, não tem que ser crise na igreja. O nosso maior medo, tem que ser, no dia do juízo, ouvir a seguinte frase do Cordeiro: para trás, malditos do meu Pai, eu não conheço. Eu fico assim, Senhor, eu tô indo na missa, rezo o terço, será que eu sou essa, Senhor, Senhor? Ou a porta é estreita? Muitos tentarão, eu tô tentando, então será que eu sou dos que tô tentando e não vai conseguir? Quem eu sou diante de Deus, o fariseu ou o publicano? Eu sou aquele que diz obrigado, Senhor, porque eu sou tradicional, porque eu li a Suma Teológica, porque eu li Santo Afonso Maria de Ligório, porque eu fiz isso, aquilo, eu uso saia, eu uso terno. Tem que ser ousado, obrigado, Senhor, por ser idiota e mesmo assim você deixa daqui. Ou eu sou o publicano, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Porque o Senhor me deu tantas coisas e eu ainda sou burro, eu ainda sou teimoso, eu sou cabeça dura. Eu sou soberbo. Quem somos nós diante do Cristo? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Não é se o Papa está certo ou não, se o catecismo é bom ou não, se ele tem falha ou não. Eu falei aqui, ele tem problemas.
Os documentos do Concílio Vaticano II, alguns têm problemas. A questão não é essa. A questão é, eu sou um leigo. A questão é, eu sou um leigo ou eu sou um clérigo? Eu julgo a igreja ou é a igreja quem vai me julgar? Quem estarão nos tronos ao redor do Cordeiro no dia do juízo? Serão os apóstolos e seus sucessores ou eu? Lembremos sempre dos novíssimos. O fim último do homem, os fins últimos dos homens são a morte, o juízo, o purgatório, o inferno e o céu. E o purgatório não é o fim último, é um fim temporário. No final das contas é o inferno ou o céu. No final das contas, sou eu diante de Deus e Ele não vai ver minha melhor parte. Porque eu não tenho melhor parte. Sobre, por exemplo, o Concílio Vaticano II ter alguns problemas que você falou, não faz a menor ideia de quais são. Mas aí, uma coisa que o Dom José Falcão falou, ele falou assim, na igreja, em uma das conversas dele com o Frei Gilson, na igreja sempre houve problemas e sempre haverá. Por quê? Porque a igreja, ela é viva, ela é dinâmica. Então, essas discussões, coisas que lá, por exemplo, o Santo Agostinho ou um outro padre da igreja achou que era correto, que existe às vezes alguma divergência, a igreja quando ela vai passando o tempo, vai chegando-se a algumas conclusões que não, esse pensamento é o correto. Quando não consegue, tanto faz você pensar de um jeito ou de outro, de acordo com o pensamento de quem pensou lá dentro da igreja daquele jeito. Mas que essas coisas, com o tempo, ela vai se ajeitando, ela vai melhorando e vão surgindo outras coisas e ela vai... Então é uma dinâmica mesmo, né? Então realmente não tem problema ter problema no Concílio Vaticano II ou em qualquer outro lugar, porque existe esse dinamismo, essas mudanças. Há o dinamismo. Nós somos a igreja militante, não somos a igreja triunfante, somos a igreja militante. E é chegada a hora de que os católicos sejam católicos de fato. E não, talvez aqueles fins últimos que eu falei estejam bem próximos. A gente não morrer, porque a gente morre pelas IAs, entendeu? Percebem? Bom, vamos encerrar por hoje. Na próxima aula eu vou continuar falando do assunto crise na igreja. Embora eu não tenha estudado ao esgotamento, eu vou me ater a questões históricas, tá? Aos efeitos, não propriamente às causas, tá? E vou retomar o final da reconquista da Península Ibérica, tá bom? Vamos rezar? Eu não vou levantar de novo para não desarmar minha gambiarra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Fiquem com Deus e até semana que vem. Vamos comer, né, gente?